Olá, queridos irmãos, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com muita alegria, nós estamos iniciando hoje uma maravilhosa nova série de formações sobre a espiritualidade do tempo Anauim. Recentemente, nós tivemos uma série de formações do tempo Filhos da Luz. E agora, vamos iniciar do tempo Anauim, que muito mais do que simplesmente um tempo que vai ficar na história da nossa comunidade, nós teremos uma formação permanente dentro da nossa grade formativa comunitária, na realidade do primeiro ano de consagração das promessas temporárias. Mas agora, nesse momento, é claro que toda a comunidade é chamada a aprofundar essa espiritualidade. Espiritualidade que nos abre a todos os elementos da nossa graça fundante, originária do carisma. Portanto, uma espiritualidade muito importante, muito necessária e imprescindível para que nós possamos tocar no nosso mistério cristológico, para que nós possamos vivenciar em plenitude aquilo que nós somos chamados a viver. Os humildes perseverarão, né? Nós iremos partilhar hoje sobre o tema a espiritualidade Anauim e a perseverança. Os humildes perseverarão. Essa é uma profecia evangélica. E de fato, se nós fôssemos nos questionar hoje, o que poderia nos impedir de perseverar? O que poderia nos impedir de prosseguir nessa caminhada, nesse chamado que Deus nos faz? O que poderia te atrapalhar? O que poderia te esfriar, amornar, esmorecer, arrefecer? O que poderia te fazer pensar a desistir de Deus e do seu chamado? O que poderia fazer com que você desejasse olhar para trás, para a vida velha? O que poderia fazer com que você não desejasse mais amar a Deus sobre todas as coisas, amar a humanidade, consumir a sua vida pela humanidade? A vaidade. Porque tudo começa na vaidade. Papa Francisco, parágrafo 165, Gaudete exsultate. A corrupção espiritual é pior que a queda de um pecador, porque trata-se de uma cegueira cômoda e autossuficiente, em que tudo acaba por parecer lícito, o engano, a calúnia, o egoísmo e muitas formas sutis de autorreferencialidade. Veja, tudo começa na vaidade. Tudo começa na autorreferencialidade. A corrupção espiritual ela é pior do que a queda de um pecador. Quando nós olhamos, né, a possibilidade de uma pessoa, né, com tanta caminhada, com tanta fé, com tanta espiritualidade, chegar no momento da sua vida de simplesmente esquecer tudo. Não querer saber mais dos sacramentos, da igreja, da comunidade, do seu ministério, da sua vocação, da sua consagração. O que faz uma pessoa chegar a este ponto? Muitas vezes até cometendo pecados graves e até gerando escândalo, né, para outras pessoas, pelo seu contratestemunho, pela sua omissão. De onde que começa a raiz para se chegar nesse ponto? Na vaidade, numa corrupção espiritual que é pior que a queda de um pecador, porque ela vai nos acomodando de uma forma cega, de uma forma obscura. Eu não consigo perceber, eu estou aqui na comunidade, eu estou aqui caminhando, mas eu não consigo perceber que eu já entrei nesta realidade da vaidade. Eu já entrei nesta realidade da autorreferencialidade. O meu serviço, ele só é importante, então, se as coisas forem como eu quero, se as coisas são como eu gostaria, se eu for reconhecido, se eu for aplaudido, se eu tiver meu ego massageado, se as pessoas me valorizarem, né, se as pessoas me agradecerem. Então, se eu achar que eu estou sendo desvalorizado, não estou sendo colocado ali no lugar onde eu deveria estar, se eu não estou sendo convidado, consultado, então as coisas começam a perder o sentido. Veja, aqui eu já estou num grau de vaidade terrível, porque já há algum tempo, com certeza, essa vaidade, essa autorreferencialidade começou a me dominar, começou a me corromper espiritualmente. Tudo começa na vaidade. O próprio egoísmo vem como consequência da vaidade. Eclesiastes 1.
Vaidade das vaidades, diz o pregador. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. A nossa caminhada espiritual é como uma batalha espiritual. É como uma batalha espiritual. Você pode imaginar num ringue, né? Aquele inimigo, né? Aquele opositor, ele não vai diretamente te dar um nocaute, porque ele sabe que não vai conseguir te dar um nocaute naquela hora, né? Muito possivelmente não, né? Mas ele precisa te desestabilizar. Então ele vai utilizar a boca do estômago para te cansar, para tirar o seu fôlego. Ele vai utilizar as pernas para ir te perdendo o seu equilíbrio, para ir te desestabilizando. Ele vai tentar dar aqueles golpes aqui no pé do ouvido que vai te deixando tonto, sem visão, para então, na hora certa, aquele nocaute no queixo acontecer. O inimigo, ele vai trabalhando sutilmente. É um processo sutil, ele tem muita paciência. Então ele começa plantando o joio da vaidade no seu coração, onde ele vai tirando talvez a necessidade da vida de oração. Por que eu preciso comungar? Por que eu preciso ir tantas vezes para a Santa Missa? Por que eu preciso adorar o Santíssimo? Por que eu preciso perder tempo rezando o Santo Terço, o Rosário? Por que eu preciso fazer a Lécio Divina, rezar com o Evangelho? Por que eu preciso fazer um jejum? Por que eu preciso renunciar muitas vezes a mim mesmo por amor às pessoas, à humanidade? Não. Então, são coisas sutis, são pequenas batalhas interiores que vão me roubando de mim mesmo, que vão me corrompendo espiritualmente. É quando você vê, por exemplo, irmãos acolhidos, que naquelas primeiras semanas, naqueles primeiros meses, são pessoas tão alegres, felizes, dóceis. Tudo é uma grande alegria, até mesmo ser corrigido, ele interpreta como uma ação de amá-lo, para que ele possa melhorar, para que ele possa se preparar melhor para a vida, para o serviço, para a ressocialização. Como ele é feliz fazendo os retiros, como ele é feliz servindo aos outros, vivendo em comunidade. Mas alguns deles, com o passar dos meses, vão engrossando o pescoço, como se diz. Então ele já não tem mais a mesma alegria, porque ele começa a julgar as outras pessoas. Aqueles irmãos que ele convive, ele já não tem mais o mesmo amor, a mesma fraternidade. Ele começa a ter uma facilidade muito grande de julgar, de condenar, de perceber o cisco que há no olho do irmão, mas não percebe a trave que há no seu olho. Porque ele vai pouco a pouco se enchendo de orgulho, de vaidade. A presunção vai tomando conta dele. Ele pensa que sabe mais do que todos os outros, do que os missionários, os monitores, os coordenadores. Ele pensa que sempre ele tem razão, que sempre a opinião dele é a melhor, é a correta, que sempre deve prevalecer aquilo que ele pensa. As demandas dele são as mais importantes e precisam ser atendidas imediatamente. Não consegue sentir as dores do outro, não consegue perceber aquilo que o outro está passando, não consegue ser um sinal de conforto para o outro, mas sempre de julgamento, de condenação, visando o seu próprio ego e apenas as suas próprias necessidades. É exatamente isso. E aí, pouco a pouco, as coisas do mundo vão nos atraindo. Eu vou me ferindo, eu vou me cansando, eu vou me desgastando. E a partir disso, eu vou cada vez mais desanimando da caminhada com Deus. Cada vez mais eu vou desanimando das coisas de Deus. É quando no momento do ringue, eu já levei golpes na boca do estômago, já levei golpes nas pernas para me desestabilizar, no ouvido. E em pouco tempo, o nocaute final vai chegar. Então as coisas do mundo que antes não me atraíam mais começam a me atrair. A vida velha, a prepotência, as coisas que passam vão tomando o lugar das coisas que não passam. É quando, por exemplo, famílias, adultos, pessoas que estão ali já vivenciando a sua profissão e que muitas vezes são pais, mães, chegam a fazer o absurdo de culpar os seus próprios filhos do seu processo de amornamento e de esfriamento na comunidade. Quando diz, é porque agora eu tenho os filhos,
Então é por isso que eu estou assim, um pouco mais com o coração afastado. Eu estou um pouco mais morno, um pouco mais frio. Que absurdo terrível. Como que um filho que é tão sagrado, ele poderia ser o responsável de amornar e esfriar o seu coração? Claro que não. Isso é uma mentira absurda que nós vamos tentando nos auto-enganar. Porque nós podemos ter muitos filhos e o nosso coração permanecer profundamente inflamado, cheio de parresia, com sede de evangelização. Isso não significa presença física. Sim, muitas vezes eu vou desejar estar na comunidade, mas eu não vou estar na comunidade porque eu preciso ser presença na vida dos meus filhos. E isso não significa que o meu coração se esfria, que eu não acompanho os grupos do WhatsApp, que eu não sei o que está acontecendo, que eu estou rezando, intercedendo ainda mais. Não posso estar fisicamente, mas de longe eu estou intercedendo. Na presença dos meus filhos, o meu coração está em oração. O meu coração está mais inflamado do que nunca. Está mais apaixonado por Deus, pela comunidade, pela igreja, pela missão, pelo serviço, pela consagração. Eu não sei mais se eu vou renovar a consagração por conta dos desafios da profissão que eu tenho vivido e dos meus filhos. Olha, tem algo muito errado aí. E eu te garanto que não são os seus filhos. Mas me desculpe, tudo começa na vaidade, Eclesiastes 1. Tudo é vaidade. Quando o meu olhar ele se desvia das coisas que não passam, e o meu olhar começa a estar fixo nas coisas que passam, o meu olhar começa a se fixar no meu próprio ego. É nesse momento que a renúncia passa a não fazer mais sentido. Eu não consigo mais renunciar coisas que eu gosto, coisas pessoais, para servir aos outros. E até mesmo quando eu renuncio coisas da comunidade para estar, por exemplo, com os meus filhos, eu não interpreto mais isso como uma renúncia, porque na realidade o meu coração não gostaria de estar lá. Exatamente porque a renúncia passou a não fazer mais sentido nenhum para mim, porque o meu coração está morno e está frio. É nesse momento que o serviço também vai perdendo cada vez mais o sentido. Toda aquela motivação de gastar a minha vida, de consumir a minha vida por Deus e pela humanidade vai perdendo sentido. Porque o meu próprio ego está no centro da minha vida. É muito difícil assumir esta realidade. Mas infelizmente é o que vai acontecendo com muitos e muitos e muitos de nós. E o Papa diz que essa é uma situação pior do que a própria queda de um pecador, porque ela é obscura, porque nós não percebemos. E até mesmo porque a própria vaidade não nos permite perceber. Por exemplo, você está assistindo esse vídeo, escutando, mas você já começa a pensar em outras pessoas. Nunca você olha para você e reconhece que esse processo de vaidade está acontecendo no seu próprio coração. Mas você vai julgando outras pessoas. E aí, meus irmãos, começa a acontecer o terrível, que é você pensar que não tem mais a necessidade de Deus, camuflada em subterfúgio de desculpas esfarrapadas. Mas quando eu penso que eu não preciso mais me confessar, comungar, talvez comungar todos os dias, se eu for um consagrado ou um vocacionado para a consagração, eu não preciso porque na realidade eu penso que eu não preciso de Deus, que eu não sou mais um necessitado da graça de Deus. Por isso que eu não preciso dos sacramentos com tanta frequência. Por isso que eu não preciso de vida de oração. Porque eu me basto. Eu não preciso mais da vida de oração. Não é isso. Não é que eu não preciso, é porque eu não tenho mais tempo. Sim, você não tem mais tempo porque você colocou todo o seu projeto de vida voltado para as coisas que passam. Tudo é vaidade das vaidades também. Então os direcionamentos da comunidade também já não fazem mais nenhum sentido. Bom pastor, ser acompanhado por alguém, não faz sentido, eu não preciso que ninguém me acompanhe. Famílias vocacionais, eu não tenho necessidade de conviver mais com os meus irmãos. Eu não preciso mais ir para o meu grupo formativo. Eu não preciso mais participar de nada, porque eu me basto, eu sou autossuficiente. Então nós estamos cada vez mais indo para a superficialidade da nossa fé, da nossa caminhada vocacional. Nós vamos entrando naquilo que o Papa chama de diversionismo espiritual. Só me interessa quando massageia o meu ego. É como um clube, um hobby, algo social, que serve como um descanso. Eu gosto porque eu estou com as pessoas que eu gosto porque me dá algum tipo de prazer. Diversionismo espiritual, que é completamente distinto de cristianismo. Cristianismo significa abraçar a cruz.
significa renunciar a si mesmo, não significa se sentir agradado com certas situações, sentir prazer com uma certa espiritualidade e etc, onde eu sinto o meu ego massageado porque eu estou fazendo algo por alguém, etc. E nós temos que ter muito cuidado, mais uma vez, com a obscuridade dessa sutileza dessas tentações. Como, por exemplo, o serviço, ele só passa a fazer sentido para mim agora quando eu uso Deus de trampolim, quando eu tenho meu ego massageado. Nós temos que ter muito cuidado. É como nos diz São Paulo: ainda que eu distribuísse todos os meus bens para os pobres e entregasse o meu corpo para as chamas, se não tivesse amor, de nada valeria. Quer dizer então que eu posso entregar minha própria vida e não ser por amor? É isso que nos diz o Evangelho, a palavra de Deus. Ainda que eu entregasse o meu corpo às chamas e distribuísse todos os meus bens aos pobres, se não tivesse amor, sim, de nada valeria. Santo Antônio de Pádua, um dos nossos santos baluartes, ele relatou numa famosa homilia quando ele diz que, quando ele era um sacerdote agostiniano, antes de se tornar franciscano, que ele desejou entrar naquele navio para a África, porque ele queria sentir o prazer de imaginar o nome dele escrito na história como um mártir da igreja. E ele reconheceu dizendo: pura presunção. Pura presunção. Não era por amor a Deus, era por amor a mim mesmo. Então, meus irmãos, quantas vezes nós podemos estar perdendo a pureza da motivação, da sincera motivação no nosso servir, e podemos estar servindo a nós mesmos. Dom Guido, nosso bispo da Diocese de Paulo Afonso, um bispo muito querido, esses dias ele nos dizia: olha, vocês jamais podem corrigir um irmão acolhido simplesmente porque querem colocar a casa em ordem, simplesmente porque precisam ter pulso e não podem perder o controle da casa. Mas nós só podemos corrigir alguém se for por amor a ele, porque nós podemos estar associando aquela casa ao nosso nome. Quando, por exemplo, você convida alguém para a Obra Lumen, para fazer um retiro, para participar de um grupo, de um ministério, porque você quer que aquele retiro tenha muitas pessoas, porque você quer que aquele grupo que você faz parte tenha muitas pessoas, porque você quer fortalecer aquele ministério, então, se não for por amor a ela, de nada valerá. Será uma evangelização infértil, será uma evangelização sem frutos. Frutos podem até haver, porque Deus se utiliza de tudo. Mas você pode imaginar a profundidade e o tamanho dos frutos se a sua motivação fosse plenamente sincera e por amor àquela pessoa, e não por amor ao seu grupo, que talvez você associe o seu nome àquele grupo e queira que ele seja muito grande, o seu ministério, o seu serviço, o seu apostolado. Não. Tem que ser por amor àquela pessoa. Por amor àquela pessoa, porque uma obra não é maior que o seu Senhor. Veja, meus irmãos, nós nascemos com aspiração ontológica pela santidade, que é a mesma aspiração ontológica pela felicidade. Sim, a aspiração ontológica é uma aspiração a nível do ser. Nós fomos criados para a santidade. Nós fomos criados para a felicidade. Nós buscamos incessantemente a felicidade, mas muitas vezes nós não sabemos aonde ela está. Nós estamos buscando, mas nós não sabemos aonde ela está. Mas ela está aonde está a santidade, porque ser santo é ser plenamente feliz. E aí, muitas vezes, esse espírito de vaidade, o inverso do espírito anauim, ele nos impede de perceber que a misericórdia, ela está muito além de uma visão bonista. Porque para a misericórdia agir, é preciso haver uma sincera contrição. Eu não posso dizer assim: eu posso pecar, eu posso ser frio, eu posso ser morno, eu posso ser ausente, eu posso ser omisso, eu posso cometer pecados, porque Deus é misericordioso, afinal de contas. E não importa os meus pecados, os meus erros e quaisquer que eles sejam, porque Deus sempre vai me perdoar. Essa visão bonista é muito perigosa, porque a misericórdia ela só alcança o nosso coração se houver um sincero arrependimento e um sincero propósito de mudança. Mas essa vaidade, essa presunção, ela me impede de ter contrição.
Eu não consigo reconhecer que eu sou pecador. Eu não consigo reconhecer que eu sou fraco, que eu sou limitado, que eu necessito da misericórdia de Deus realmente ao ponto de querer me converter. Não é Deus que tem que se adaptar a mim. Não sou eu que tenho que me adaptar ao cristianismo. Não sou eu que tenho que me adaptar ao evangelho. É o evangelho até mesmo que precisa mudar, se adaptar às realidades dos tempos modernos. Então é Cristo que tem que se adaptar, então é a igreja, então é o cristianismo. Não sou eu que tenho que me adaptar ao cristianismo. Tudo começa pela vaidade, a presunção, mais uma vez, que me impede, de fato, de reconhecer, né, aquilo que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso, de fato, melhorar, dar um passo. Claro que sim. É somente esse espírito Anauim, ele é capaz de fato, me fazer reconhecer, de me fazer compreender e assumir que eu preciso melhorar. Né? Então, meus irmãos, um coração Anauim é um coração inflamado, é um coração que vai se inflamando, é um coração que vai se apaixonando a cada dia mais por Deus, pela igreja, pelas coisas de Deus, pelas coisas de Deus. A banalização do mal, ela me faz obscurecer nas trevas. E somente um coração Anauim me faz sentir a dor da contrição. E claro, nunca duvidando da misericórdia de Deus. Mas primeiramente porque o meu coração está sinceramente arrependido e com um sincero propósito de mudança. E aí, claro, nunca eu vou acreditar que o meu pecado é maior do que a misericórdia de Deus. Isso também seria vaidade e presunção. Por isso eu vou buscar o sacramento da reconciliação, da confissão. Por isso eu vou pedir perdão a Deus e aos meus irmãos. Um coração que vai perdendo o espírito Anauim é um coração vazio, porque ele não consegue mais amar. Ele não consegue mais amar. Ele não consegue mais amar gratuitamente. Ele não consegue mais amar incondicionalmente. Coitados! Ah, se conhecesses o dom de Deus! Um coração que não é um coração Anauim, é um coração extremamente carente e vazio. Ele não entende que Deus nos ama, como nos diz a última encíclica do Papa, Dilexte-nos. Ele não consegue perceber mais isso. Um dia ele até conheceu, mas ele esqueceu disso. Porque sim, nós precisamos renovar e atualizar essa experiência todos os dias. Como nós falávamos, é exatamente como um irmão acolhido. Aquele irmão acolhido que antes era puro, alegre, feliz, livre. Tudo para ele era alegria, ele queria amar, ele queria servir a todos, ele desejava a santidade. Depois ele vai sendo tomado pelo fechamento em si mesmo, por um coração duro, sempre insatisfeito, sempre reclamando, murmurando, triste, condenando os outros. E não deseja mais a santidade. É um coração que começa a olhar para as coisas que passam com um outro olhar. É um coração que pouco a pouco vai desejando a vida velha. Mas então, meus irmãos, o que nós precisamos fazer hoje? O que nós precisamos fazer agora? Contemplar o coração do Emanuel. O coração transpassado do Emanuel, que jorra o sangue da ressurreição e que jorra a água viva do Espírito Santo. Precisamos contemplar o coração do Emanuel e purificar tudo que existe dentro do nosso coração, para que o amor desinteressado, para que o amor gratuito, para que o amor incondicional possa ser reinflamado na nossa alma, na nossa vida e no nosso coração. Pai, eu te louvo, porque revelastes essas coisas somente aos pequeninos e as escondestes dos sábios e dos entendidos. Esta é uma oração que Jesus fez. Pai, eu te louvo, porque revelastes essas coisas aos pequeninos e as escondestes dos sábios e dos entendidos. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.